Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa maratona de estudos da Palavra de Deus. Um capítulo da Bíblia todos os dias. Este não é um programa simplesmente, não é? É um processo de aprendizagem da Bíblia Sagrada, onde você e eu estamos aqui todas as manhãs, aqui na Novo Tempo, a TV Novo Tempo, e também a você que está aí no YouTube, qualquer hora do dia, a partir da 00:01, né? Nosso canal lá no YouTube é Reavivados por Sua Palavra, NT. Vai lá, se você ainda não está inscrito, se inscreva, temos quase 100 mil pessoas inscritas ali no nosso canal. Obrigado a você, não é? É uma família muito gostosa, relações muito boas, a gente pede orações, a gente faz comentários, faz perguntas. Muito obrigado. E a você que está aqui com a gente todos os dias às 6 horas, está começando bem o dia, estudando a palavra, porque fé tem que ver com conhecer, confiar e se entregar. Tem que ver com conhecer a Deus. Através da palavra a gente vai conhecendo um pouco aqui, um pouco ali. Há capítulos que eu confesso são mais difíceis do que outros, né? Porque a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? Esse é um capítulo, é o tema, outro capítulo, outro tema. É que às vezes um pequeno tema é apresentado aqui, mas a gente sempre consegue tirar uma lição para a nossa vida, e quando formos ler o texto novamente, vamos tirar outras lições também. Então, obrigado a você que nos acompanha, e olha, às 6 horas da manhã nós temos uma audiência muito boa mesmo. Somos muito gratos a você que nos acompanha sempre. Divulgue aos amigos, e você do YouTube, divulgue também através do compartilhamento, compartilhe o programa, vale a pena. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 7, o capítulo de hoje é, segundo o livro de Crônicas, 8. Mas vamos dar uma olhadinha no capítulo anterior, que tem um verso muito bonito que eu gosto demais. Aqui fala que a casa do Senhor se encheu, né, com a sua glória. Foi a aceitação dessa dedicação que Salomão fez da casa do Senhor, de todos os utensílios. Todos estavam fazendo uma ligação com Jesus Cristo, com o Messias, com aquele que viria um dia para que o santuário não precisasse mais ser usado. O próprio Cordeiro de Deus estaria vindo para anunciar a salvação para todos, né? Bom, enche a casa do Senhor, as ovelhas são ali imoladas, e Salomão faz uma aliança, ou Deus faz uma aliança com Salomão, e vem o verso que eu gosto muito, eu só vou repetir para lembrar você, é o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse verso é lindíssimo, né? É o pacto de Deus com Salomão. Salomão, se você ficar firme, né? E aparece aqui nos versos 17, né? Quanto a ti, se andares diante de mim, comandou Davi seu pai, se você andar, porém se vos desviardes, olha o porém aqui, porém se vos desviardes, então as coisas não vão ser boas, não andem atrás de outros deuses. Essa é a ideia do capítulo 7, nós vamos agora para o capítulo 8, depois do intervalo. Não saia daí, eu já volto. Muito bem, voltamos. Este é o programa Reavivados, para você que está chegando agora, Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E a gente começa às 6 da manhã, todos os dias. E muito obrigado pela sua audiência. Estamos tendo muita gente vendo o programa nesse horário pela televisão. E estamos tendo muita gente também vendo o programa através do YouTube, do nosso canal no YouTube. E você sabe, eu tenho falado isso em todos os programas, né? O programa Reavivados é um processo que ajuda você a estudar a Bíblia Sagrada. É um plano para se estudar a Bíblia uma vez por dia, ou um capítulo por dia, né? Um capítulo por dia, tá bom? Então vamos lá, capítulo 8 agora. Mas antes deixa eu mandar um abraço aqui para os Anjos da Esperança e agradecer o que vocês têm feito pela Rede Novo Tempo. TV, rádio, mídias sociais e cursos bíblicos, tá bem? Meu abraço para você. Vamos lá, capítulo 8.
Este capítulo 8 são as várias atividades que Salomão fez. Então aqui já está inaugurado o templo, já houve uma aliança entre o Senhor e Salomão. Eu mencionei agora aqui no bloco anterior, né? Se você andar nos meus caminhos, porém, se não andar, não se desvie dos caminhos. Infelizmente, a história de Salomão não termina muito bem, né? Mas ele vai caminhando com o Senhor bastante aqui, vai glorificando ao Senhor. Bom, 20 anos depois, ele terminou tanto a casa que ele começou, né? Tanto a casa do Senhor, não é, quanto a sua própria casa. Havia a casa de Davi, que Davi havia construído, né? Por isso que ele tinha dito para Natã, olha, eu fiz a minha casa, mas o Senhor está numa tenda, a arca está numa tenda, vou fazer também o santuário. Aí Deus disse, não vai fazer não, quem vai fazer é Salomão. Salomão então constrói o santuário, constrói a casa para si. Ele não vai morar na casa onde Davi morou, vai morar numa outra casa. E também por um motivo que eu já vou dizer já, né? Então aqui diz que ele edificou várias cidades que Irão lhe tinha dado como presente, como imposto, alguma coisa nesse sentido. E fez habitar nelas os filhos de Israel. Então ali tem vários nomes, né? Amate e Zoba. Amate foi uma cidade que Davi conquistou, né? De alguma forma, depois ela acabou voltando. Também edificou Tadmor, no deserto, todas as cidades Armazém em Ramate. Ele edificou também no verso 5 Bet-Horon, acima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos, talvez uma cidade de refúgio aí num caso de guerra, como também Baalate e todas as cidades armazéns. Vejam bem, armazéns aparece aqui várias vezes, né? Quer dizer, havia muita abundância de tudo nesta época de Salomão, uma época tranquila, serena, sem guerras. As guerras ficaram quase todas ali para Davi e ele teve tempo de construir tranquilamente. Então, essa de Baalate, todas as cidades armazéns que Salomão tinha, de todas as cidades para os carros e as cidades para os cavaleiros, e tudo que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, verso 6, no Líbano e em toda a terra do seu domínio ele fez. Ele fez tudo o que ele queria fazer. Não é? Edificou, havia abundância de ouro, prata, havia também outras coisas que Davi tinha deixado para ele. E quanto a todo o povo que restou, heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, e que não eram de Israel, Salomão os fez como trabalhadores forçados. Até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que este livro de crônicas foi escrito. E aqui dá o número dos oficiais que tinha o rei Salomão, 250, que presidiam sobre o povo. Salomão fez muitas coisas boas, coisas excelentes, mas ele pesou o imposto sobre o povo chorava muito com a questão do imposto. Ele pesou para fazer todas estas coisas, então o imposto aumentou bastante do povo. Não foi uma coisa muito agradável para o povo. Ele fez uma outra coisa ruim também. Agora essa daqui aparece no verso 11, essa que eu queria falar lá do início. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa para ela que ele lhe edificara, porque disse, minha esposa não morará na casa de Davi. Olha que interessante. Porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então, ele tinha uma consciência de que esse casamento, que foi muito festejado, que foi uma visão diplomática de se dar bem com o Egito, que também não era lá essas coisas naquele tempo, né? Ele já tinha perdido um pouco o seu brilho como nação poderosa e tal, mas ele se casou com a filha do faraó do Egito. E Deus havia dito que não deveriam se casar com as filhas das terras onde eles viviam. Eles deveriam se casar com as próprias filhas de Israel, não é? As próprias filhas de Israel. E aqui o próprio rei dando exemplo. Ele começa escorregando aqui e ele vai longe. Talvez você conheça bem a história dele e ele vai bem longe aqui. Começa com a filha do faraó. Ele não vai manter a filha de faraó na casa que Davi havia morado, porque ele mesmo tinha consciência, onde a arca do Senhor entrou,
a gente tem que santificar esse lugar. E ele reconhecia que esse casamento com a filha do faraó do Egito não era a melhor coisa. Então, havia uma mistura. Vamos dizer, não, mas ela se converteu, ou ele a chamou, a convidou, né, para casar, um casamento, fez um acordo lá com o faraó, para convertê-la, não é? Para mudar a vida dela, mas não são assim que as coisas funcionam. Sem dúvida nenhuma, ela teve alguma influência sobre ele. Salomão fez coisas extraordinárias, mas ele esbanjou muito dinheiro. Ele colocou muita gente para trabalhar como escravo, só os estrangeiros. Que aqui diz que ele colocou esses heteus, jebuseus e tal, todos um trabalho forçado, mas nunca colocou os filhos de Israel com trabalhos forçados. Sem dúvida nenhuma, este casamento custou caro para o rei de Israel. Ele vai começar a adorar alguns deuses, pouco a pouco. Davi nunca adorou outro Deus. Saul era maluco, completamente, não é? Foi buscar lá a feiticeira de Endor para conversar com ela. Saul era super orgulhoso, Saul tinha lá seus defeitos. E a gente não pode medir muito a vida espiritual, porque a gente não pode medir a vida espiritual de ninguém, né? Mas pelo relato aqui, ele fez o que quis. Davi não. Os 40 anos de Saul não foram bons. Os 40 anos de Davi foi uma expansão tremenda. E ele nunca adorou outro Deus. Nunca adorou outro Deus. Sempre adorou o Deus Jeová. Salomão não. Com essa mistura de casamentos para manter relações com outras nações, isso trouxe um grande perigo para o povo de Israel. Porque esses costumes que essas mulheres traziam eram praticados por outras pessoas. A esposa do rei, imagine só, a esposa do rei está fazendo isso, o rei fez isso também. Então, nós podemos fazer. Quando Deus tinha dito lá atrás para que o povo de Israel, para que não? Que o povo de Israel não precisava de um rei, porque eles tinham a ele como rei, e o povo insistiu querendo um rei, ele disse, olha, o rei vai prender vocês, seus filhos. Se o rei pecar, todos vão pecar. Daqui para frente, mais um pouquinho para frente, quando começam a aparecer lá no capítulo 11, por aí, os outros reis, quando houve a divisão do reino, por causa de Salomão, não é? O reino de baixo continua com a linhagem de Davi. O de cima vira uma bagunça e cai primeiro que o de baixo, porque não seguiram. Exatamente o que o verso 7, o capítulo 7 diz ali, se andares diante de mim, tudo ok. Porém, se não andarem, então eu não posso acompanhar vocês. Se vocês vão para um lugar que vocês desejam, um lugar que vocês acham que é melhor do que o meu, o que eu posso fazer? Vou estar aqui aguardando vocês, esperando vocês. Então, o casamento de Salomão, não é que aqui rapidamente fala sobre, no livro de Reis dá mais detalhes sobre isso, mas não foi uma boa coisa não. Então, eu fico pensando assim, você vai formar uma família, não, temos que aceitar as pessoas como elas são perfeitamente. Você vai formar uma família, vai ter filhos, e o assunto de religião não é discutido? Que tipo de vida espiritual nós vamos ter? Qualquer uma, sério, não. Se você fala uma coisa, sua esposa fala uma coisa. Se você fala uma coisa, seu marido fala outra coisa. Como é que você vai educar uma criança? Um exemplo simples aqui. Vai brincar lá fora? Não, está chovendo. O marido diz assim, pode brincar. A mãe diz, não, não vai brincar. Não vai brincar porque lá fora não pode. Mas o pai diz que sim. E a mãe diz que não. Eu até posso dizer que ela está certa. Se está chovendo, por que vai brincar na chuva? Mas não, vai criando uma dualidade na cabeça da criança. Então, da próxima vez que ele quiser sair, ele não pergunta para a mãe, ele só pergunta para o pai. O pai deixa, ele vai. Você entende o que estou falando? Na parte espiritual também é assim. Como é que nós vamos preservar a visão de Deus para com os filhos, se nós não temos um combinado, se não existe algo em comum entre o casal sobre a religião? Se não oram juntos, para que levar uma criança para a igreja? Tão pequena, não sabe nada, ela não vai entender nada mesmo, não tem problema. Mas ela precisa ver o pai se ajoelhar, a mãe, ela precisa ver o pai e a mãe ofertando,
cantando, prestando atenção no culto. Isso é uma escola. Então não deveria haver esta confusão religiosa. Nós deveríamos ter um consenso para a educação espiritual dos nossos filhos. Por isso que casamentos com pessoas muito diferentes, né? O profeta diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É difícil, né? Um quer ir para lá, outro quer ir para lá, vamos para onde? Não para lugar nenhum. Vamos traçar ali o vetor, passar no meio. É complicado isso, complicado. Bom, Saul não, nós mencionamos Saul aqui, mas Salomão edificou a casa e ofereceu holocaustos ao Senhor, tal. Ele vai dizendo das coisas que ele fez por ali. O verso 13 diz que, segundo os preceitos de Moisés, então os sábados, que eram os sábados cerimoniais, deviam ser seguidos as festas das luas novas ou da lua nova. Verso 13, né? Nas festas fixas, 3 vezes ao ano, festa dos pães asmos, das semanas e dos tabernáculos. Então tudo isso era seguido agora num santuário fixo. Que beleza para o povo. Uma maravilha. Verso 14 então diz que dispôs os turnos dos sacerdotes. Então a coisa começou a funcionar. Esses turnos dos sacerdotes, aqui dos levitas, dos porteiros, foi estabelecido antes. Lembram-se, nós já vimos no final ali do livro de Crônicas, o primeiro, vários capítulos falando sobre como é que vão fazer, eles vão vir quantas vezes, os sacerdotes vinham 2 vezes por ano, passavam uma semana, eles não moravam em Jerusalém, moravam espalhados, não havia uma cidade ou uma província, né? Uma província onde essa província aqui, esse é o território da tribo de Levi, não havia isso, havia várias cidades pipocadas aí, eu já mostrei uma imagem dessas aí no passado para você. Então, todos eles agora começaram a funcionar. O sistema do santuário começou a se movimentar. Então, as pessoas iam até ali em Ornã, né, ou no Monte Moriá, para poder desenvolver o sistema do santuário, manter viva a chama de que o Messias vem, de que Deus providenciou um caminho para a salvação. E esse caminho para a salvação estava ali, era um templo, não é? Passando pelos vários sistemas patriarcal, mosaico, agora era do povo de Israel, o definitivo. Esse santuário foi destruído, foi reconstruído algumas vezes e tal, mas essa era a ideia. E quando ele era destruído, o povo ficava desesperado, porque ele tinha um simbolismo muito importante para Israel. Bom, aqui então todos os porteiros já estão lá, as turmas em cada porta, em cada lugar, tudo começou a funcionar, diz aqui a Bíblia, do jeito que deveria funcionar. Deus é um Deus de ordem, um Deus maravilhoso, e todas essas coisas foram feitas no tempo de Moisés, de Davi, digo melhor, para se estabelecerem no tempo de Salomão e no templo construído por Salomão. É um erro a gente dizer o templo de Salomão, né? Porque é templo de Deus este, não é um templo de Salomão. Salomão não é adorado, não pode ser adorado, nenhum ser humano deve ser adorado. Somente Deus deve ser adorado, esse é um dos preceitos. E agora a ordem era, bom, então se vocês não se desviarem, nós vamos fazer desta uma grande nação. Ainda era nação total. Se vocês cumprirem os mandamentos, nós vamos ser um povo maravilhoso e eu vou estar com vocês todos os dias. Aliás, vou estar com vocês sendo fiéis ou não, eu vou estar, minha função é estar com vocês. Deus nunca deixa de estar com a gente em momento nenhum. Mas o povo de Israel acabou se afastando um pouco daquele propósito de Deus e nós vamos ver outras histórias aí pela frente, muito tristes. A partir de Salomão, os reis que aparecem, uma quantidade de reis que aparecem e que você pode contar nos dedos, aqueles que foram fiéis a Deus. Os passos, em resumo, para terminar então, os passos que Salomão dá de construir, ele foi um pouco exuberante, comprou cavalos que não deveria comprar, havia regras para isso, para o rei, ele gastou muito dinheiro fazendo essas cidades com armazéns para guardar os seus carros, os seus cavalos, os seus cavaleiros, ele cobrou uma taxa alta de imposto, fez muita coisa boa, mas também acabou escolhendo se casar com várias princesas de vários países para fazer aliança. Uma delas é mencionada aqui,
é a filha de Faraó. Vamos orar pedindo para Deus dirigir nossa vida, para que possamos andar sempre nos seus caminhos? Pai querido, ajuda-nos a andarmos nos teus caminhos, que as lições boas de Salomão sejam replicadas em nossa vida, mas que as lições negativas, Senhor, sejam banidas da nossa visão e do nosso caminho. Ajuda-nos a andarmos nos teus caminhos para alcançarmos o teu reino. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por hoje. Você fica com um clipe e eu volto amanhã para o próximo capítulo. Até lá. Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou